Contratação surpresa no Gigante da Colina. Vasco aumenta oferta por zagueiro e clube faz força-tarefa para anunciar atacante e inscrevê-lo a tempo do jogo contra a equipe do Juventude. Dia onde a torcida do Vasco está num frenesi, e um frenesi merecido após ter vencido o Santos por 6-0. Mas a grande verdade é que agora a gente vira a chave e a gente pensa na sequência do Campeonato Brasileiro, porque teremos uma tarefa muito árdua pela frente para fazer esses 45 pontos. Ainda precisamos de 9 vitórias, portanto, os pés têm que ficar no chão. Perfeito, torcedor vascaíno? Vamos começar falando aqui sobre esse dia maravilhoso. O Vasco da Gama, junto com a sua torcida hoje, comemorando bastante, tem que comemorar mesmo a vitória contra a equipe do Santos, uma vitória que dá muita moral para o Vasco da Gama, moral esta não só para o Campeonato Brasileiro, mas também aí para o campeonato da Copa do Brasil, né? O Vasco agora sendo visto com outros olhos, mas isso não pode mascarar a dificuldade aí que o Vasco da Gama tem tendo ao decorrer do ano. O Vasco da Gama precisa fazer esses 45 pontos. Agora a gente vira a chave, a gente pensa na equipe do Juventude com seriedade, porque se a gente não vencer a equipe do Juventude, não vai adiantar nada ter vencido a equipe do Santos. E o seguinte, o Vasco da Gama trabalha numa força-tarefa. Força-tarefa essa para ainda hoje colocar o Andrés Gomes regularizado no BID, tá? A informação que chegou para a gente é que o Vasco da Gama está quase terminando a parte burocrática, está pendente a situação do visto de trabalho dele para ele ser regularizado. O Vasco trabalha, sim, com a possibilidade de levar o atleta para Caxias do Sul na próxima quarta-feira, no jogo aí contra a equipe do Juventude. Perfeito? Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. O Diniz aí que vai ter dor de cabeça, né? Porque com a chegada do Andrés Gomes, mais uma opção para o ataque, tem muito torcedor aí do Vasco pedindo para o Vegetti sentar no banco. Eu acho que não. Acho que esse jogo lá em Caxias do Sul é um outro jogo, que o Vasco tem que propor jogo. A equipe do Juventude joga fechadinha, é um campo menor, vai ter muita bola alçada aí na área, mas deixa a sua opinião, se você quer o Vegetti ou não. Carlos Andrés Gomes veio para ser titular aí do Vascão da Gama, então a competitividade aí na zaga, perdão, no ataque do Vasco da Gama só tende a aumentar. Isto porque o Vasco também está negociando aí com o Icolê, certo? Jogador aí cria do PSG, que está lá na Fiorentina. O Admar acompanha essa situação de perto lá na Europa e, inclusive, aí, a qualquer momento a gente pode ter novidades e atualizações. Mas a situação hoje, dia do Vasco da Gama, a gente teve algumas surpresas aí, tá? Bom, um disse-me-disse por conta dessa situação do Carlos Cuesta. Acabou de sair um vídeo agora de um colega nosso dizendo aí que o Carlos Cuesta havia acertado com a equipe do Galatasaray. Mentira, tá? Acabou de sair uma informação agora no GE que a decisão está nas mãos
do atleta. Essa notícia ela está para lá de atualizada. Por quê? O Vasco tinha acertado a contratação do jogador. Tinha não, acertou a contratação do jogador. Hoje houve uma proposta aí com um aumento de salário lá do Spartak Moscou, que fez com que o jogador desse uma patinada. A informação que a gente tem aqui do GE nesse momento é a seguinte: que apesar do Vasco da Gama ter a concorrência aí do Spartak Moscou, o Vasco teria aumentado a oferta para contar com o jogador. Salários. O Vasco teria aumentado o salário do jogador, tá? E o seguinte, a gente até deixou grifado aqui, ó, o Vasco apresentou um projeto para o zagueiro e tenta convencê-lo apostando que o futebol brasileiro será uma vitrine melhor para o jogador seguir sendo convocado regularmente para a seleção colombiana. O time cita os casos de jogadores que surgiram no Brasil e brilharam com a camisa da Colômbia, como Richard Rios, Arias e Mina, e outros. O mesmo plano foi apresentado para Andrés Gomes, que acertou com o clube de São Januário. A situação está lá com Galatasaray, tá? E a oferta é aquela mesma, que o Vasco da Gama, perdão, não tem nada de acertado lá com o clube da Rússia, perfeito? Então, é essa situação que a gente está passando aqui para vocês, tá? Qualquer momento a gente pode ter novidades com relação a essa situação. Mais uma situação que a gente coloca aqui para vocês: a diretoria do Vasco está entendendo finalmente que esse elenco do Vasco da Gama não está entre os 8. O Felipe Coutinho foi bem hoje, mas a verdade é que foi uma das poucas partidas boas que o Felipe Coutinho fez esse ano. É a minha opinião. Se você discorda, pode colocar aí nos comentários, tá? É um exagero muito grande falar que o Felipe Coutinho é o melhor camisa 10 do Brasil. Pelo contrário, falta uma sequência para o Felipe Coutinho. A gente espera que essa partida seja aí o divisor de águas para o Felipe Coutinho. E a informação que a gente quer colocar aqui para vocês, que é outra informação que veio do GE, tá? O Vasco está fazendo aí uma contratação aí de impacto, negociando a contratação do atleta Matheus França, do Crystal Palace, tá? Meia do Crystal Palace, tá? Bom jogador, né? O nome já teve o aval aí do Fernando Diniz e do Felipe, tá? Para o Vasco poder o contratar. O Vasco negocia a chegada do meia Matheus França. Belo jogador, tá? E por falar naquela situação lá da Turquia, tá? A situação do Onaná, ela tá muito bem encaminhada também, tá, pessoal? E a gente em breve vai ter outras informações sobre tudo que está acontecendo. Ora, o Admar pode trabalhar com mais tranquilidade, mas tem a necessidade, sim, de fazer as contratações. E essa notícia aí do Matheus França, que baita notícia aí. É o Vasco pensando forte para que tenha condições de fazer uma Copa do Brasil de igual para igual com todos os times e para poder somar logo esses 45 pontos aí. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá.